Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O primeiro cientista ocidental a realizar um trabalho importante com o quarto estado foi o fisiologista americano Robert Keith Wallace, que provou sua existência. Em 1967, Wallace era um estudante de pós-graduação na UCLA, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde começou as pesquisas para sua tese de PhD sobre mudanças fisiológicas que ocorrem durante a MT. Usando os métodos dos modernos estudos biomédicos, ele fez medições em praticantes de MT ao longo de vários anos. Ligou-os, sem desconforto, a aparelhos para medir ondas cerebrais, pressão sanguínea, batimentos cardíacos e outros indícios de alteração física. Os pacientes meditavam durante 20 minutos, usando o procedimento mental uniforme ensinado a todo o praticante de MT. Wallace logo começou a reunir uma considerável amostragem de resultados incomuns. Primeiro, descobriu que algo muito real acontecia ao corpo em meditação. Poucos minutos depois de iniciarem a prática, os pacientes entravam num estado de profundo relaxamento, marcado por respiração e batimentos cardíacos mais lentos, pelo surgimento de ondas alfa no eletroencefalograma e pela diminuição de consumo de oxigênio detectada na respiração. Essa última medição foi particularmente importante, porque mostrou que a taxa metabólica do corpo, ligada ao consumo total de combustível nas células, havia caído. Os fisiologistas se referem a essa redução metabólica como estado hipometabólico. Os meditadores chegavam ao relaxamento mais profundo com rapidez. São necessárias de 4 a 6 horas de sono para se atingir o período onde o consumo de oxigênio cai a seus níveis mais baixos, mas os meditadores o conseguiam em alguns minutos. Além disso, no sono, a queda é, em geral, inferior a 16%, enquanto os praticantes da MT alcançavam reduções relativas que momentaneamente chegavam ao dobro. Wallace ficou impressionado com esses números, porque nunca havia sido registrado um estado de relaxamento tão profundo. O estudo revelou que as sensações subjetivas experimentadas durante a meditação e posteriormente relatadas, silêncio interior, paz e relaxamento, tinham uma base física real. Era muito importante também o fato de os pacientes não terem adormecido nem entrado em transe. Eles estavam completamente acordados em seu interior, experimentando mesmo uma sensação de percepção ampliada. Wallace então concluiu que a meditação era um estado de vigília hipometabólica. Uma vez que suas medições diferiam de quaisquer outras feitas com pessoas acordadas, dormindo ou sonhando, ele concluiu que verificara um estado de consciência absolutamente novo, o quarto estado. Certos meditadores apresentaram mudanças físicas que ultrapassaram a média, como aconteceu com yogis estudados na Índia e no Himalaia. Sua respiração pareceu cessar por longos períodos. No nível subjetivo, esses estados mais profundos foram vivenciados como um silêncio interior absoluto, uma sensação de enorme expansão e de profundo conhecimento. A mente se esvaziou de pensamentos específicos, mas ficou com a clara percepção de "eu sei tudo".
Ninguém foi capaz de explicar tais experiências, porque os instrumentos científicos são grosseiros demais para analisá-las e até mesmo para detectá-las. No entanto, para alguém versado em literatura védica, estava claro que esses pacientes vivenciavam um tipo profundo de percepção transcendental. O Yoga Vasishtha, uma das maiores fontes sobre a experiência direta com o transcendente, diz sobre o quarto estado, abre aspas, quando há suspensão da respiração sem esforço, esse é o estado supremo, é o eu, é a pura infinita consciência. Aquele que atinge esse estado não sofre, fecha aspas. Seria difícil encontrar melhor descrição do que a que os fisiologistas estavam vendo. Wallace procurou medições físicas feitas com meditadores Zen no Japão e encontrou resultados comparáveis. No entanto, o impressionante era que seus pacientes americanos, a maioria deles jovens, pós-hippies e novatos em meditação, estavam atingindo as mesmas marcas dos adeptos Zen que já praticavam meditação há 10 anos. Visto sob uma luz diferente, o que Wallace fez foi legitimar a conexão mente-corpo. Atualmente, aceita-se o fato de que o corpo de um indivíduo reage espontaneamente a seu estado de consciência, como afirmaram os rishis. O paradoxo é precisarmos aprender a mergulhar dentro de nós mesmos. A meditação nos ensina a controlar um processo que nos influencia constantemente, dia e noite, quer percebamos isso, quer não. Recentemente, conheci uma mulher da cidade de Boston, de 60 e poucos anos, que há muito sofria de lenta degeneração do músculo cardíaco, chamada cardiomiopatia. Existem vários tipos desse mal, e o dela era considerado idiopático, ou seja, sem causa aparente. Seu principal sintoma na época do diagnóstico era a falta de fôlego sempre que fazia algum esforço, e descobriu-se que isso decorria do aumento do tamanho do coração, o que o fazia funcionar mal. A medicina pode fazer muito pouco ou quase nada nesses casos, o que deixou essa senhora muito preocupada. Por sugestão médica, ela foi internada para se submeter a um angiograma. O propósito de um angiograma é determinar se existe bloqueio das artérias coronárias, os vasos que levam oxigênio para o coração. O cardiologista calculava que, se houvesse algum bloqueio, parte dos sintomas poderia dever-se a uma moléstia arterial que é tratável. Com muita apreensão, a senhora submeteu-se ao exame. O angiógrafo, também médico, foi a seu quarto algum tempo depois. Tenho boas notícias, disse ele. Seus vasos estão limpos. Você não tem nenhuma doença nas artérias coronárias. Em minha opinião, não há necessidade de cirurgia. Quando estava saindo, virou-se para ela e observou. Se seu estado piorar, a única coisa que pode ser feita é um transplante cardíaco. A mulher nunca ouvira isso antes, e poucos dias depois começou a ficar sem fôlego não apenas depois de esforços, mas sempre que se deitava. Incapaz de dormir e cada vez mais ansiosa, ela voltou a seu cardiologista, que não encontrou nenhum motivo para o agravamento dos sintomas. Depois de várias consultas, eles tiveram uma conversa mais franca, e a mulher confessou que temia precisar de um transplante. O médico garantiu-lhe que seus temores eram infundados. Nada em seu estado justificava a adoção de um procedimento tão drástico. Daquele dia em diante, os novos sintomas desapareceram. Mais uma vez, podemos ver que a realidade subjetiva e a realidade objetiva estão intimamente ligadas. Quando a mente muda, o corpo não tem outra escolha senão mudar. A realidade objetiva, é óbvio, parece mais fixa do que nossos humores, desejos passageiros e repentes de emoção subjetivos. No entanto, talvez não seja assim.
Ela é mais como uma corda de violino que pode manter um tom, mas também pode mudar de tom à medida que o dedo desliza nela. Essa imagem me ocorreu quando eu pensava no caso de Chitra, narrado no início deste livro, mas serve para todos nós. O tom da corda é nosso nível de consciência. Esse é um atributo interno básico, um ponto focal para onde convergem todos nossos pensamentos, emoções e desejos, como um par de óculos de lentes verdes que faz o mundo todo parecer verde. A maioria das pessoas não percebe o quanto seu tom é consistente, mas outras têm uma boa consciência dele. Uma pessoa deprimida irradia depressão, ainda que se esforce para agir de uma maneira positiva. Uma pessoa hostil pode enervar todos os ocupantes de uma sala, mesmo ao dizer coisas inofensivas. O nível de consciência das pessoas se ajusta em diretrizes amplas. Ninguém é absolutamente hostil ou alegre, inteligente ou simplório, satisfeito ou descontente. Existem dezenas de gradações sutis em cada personalidade. O mais importante a salientar é que tudo o que se pensa e se faz é determinado por esse ponto. Não se pode, pensando, passar para um nível de consciência mais alto ou mais baixo. Isso ajuda a explicar por que a meditação não é simplesmente um outro modo de pensar ou de introspecção, um erro que os ocidentais tendem a cometer. Na verdade, ela é um meio para se deslizar até um novo tom. O processo de transcender ou ir além desprende a mente de seu nível fixo e permite que ela exista, nem que seja por um momento, sem nenhum nível. Ela apenas vivencia o silêncio, vazio de emoções, impulsos, desejos, medos e de tudo o mais. Depois, quando a mente volta a seu tom habitual, o nível de consciência, ela adquiriu um pouco de liberdade para se movimentar. De um ponto de vista médico, uma doença pode representar uma desafinação na corda do violino. No entanto, por algum motivo, o sistema mente-corpo não consegue um modo de se soltar dali, de deslizar para um tom mais saudável. Se isso for mesmo verdade, então a meditação pode ser uma poderosa ferramenta terapêutica, permitindo que o corpo se solte da doença. Os pesquisadores da meditação perceberam esse potencial no final da década de 60, quando descobriram que muitos estudantes que usavam álcool, cigarros e drogas leves abandonaram esses hábitos poucos meses depois de começarem a meditar. Podemos dizer que eles se desprenderam de um antigo nível de consciência que precisava desses estimulantes. Em termos de neuropeptídeos, a explicação talvez seja que a meditação liberou certos locais receptores, oferecendo moléculas mais satisfatórias do que as do álcool, nicotina ou maconha. Por volta de 1978, Robert Kate Wallace já passara mais de uma década analisando efeitos mente-corpo separados em meditadores MT. Decidiu então percorrer um outro caminho e investigar uma área mais complexa, holística, o envelhecimento humano. O processo de envelhecimento tem sido tradicionalmente aceito sem contestações como um aspecto inevitável na vida normal, e variações dele são consideradas casos particulares. Algumas pessoas vivem mais tempo do que outras devido a genes privilegiados, a um forte sistema imunitário ou boa sorte, mas não existe um fator anti-envelhecimento que possa ser aplicado a todos. Se houvesse os anciãos de 70 anos seriam mais uniformemente saudáveis em suas funções corporais, como acontece com a maioria dos jovens de 20 anos. No entanto, não existe prova científica de que o envelhecimento seja normal. Ele é apenas algo que sofremos. São tantas as tensões envolvidas na vida normal que se pode considerar que a fisiologia humana está sempre sob uma pressão anormal,
devido ao barulho, à poluição, a emoções negativas, à dieta inadequada, ao tabagismo, ao consumo de álcool, etc. Somente a doença de estar com pressa já basta para apressar o envelhecimento em quase todos nós. Se a meditação contrabalança esses fatores, ela poderá revelar algo completamente novo sobre o processo de envelhecimento. Wallace começou, então, a medir um grupo de meditadores adultos para estabelecer o que se denomina idade biológica. A idade biológica mostra como está funcionando o corpo de uma pessoa em comparação com as normas do conjunto da população. Ela nos dá uma medida mais verdadeira que a da idade cronológica de como o envelhecimento está progredindo, porque duas pessoas com a mesma idade, 55, por exemplo, podem ter organismos muito diferentes entre si. De início, Wallace só se concentrou em testar 3 variáveis simples: pressão sanguínea, acuidade auditiva e visão de perto. As 3 vão se deteriorando de maneira constante à medida que o corpo envelhece biologicamente e, portanto, servem como marcos adequados. Wallace descobriu que os meditadores, como um grupo, eram significativamente mais jovens em termos biológicos do que se poderia esperar em sua idade cronológica. E mais, a diferença entre as duas idades não era pequena. A meditadora que obteve a melhor contagem era 20 anos mais jovem que sua idade cronológica. Uma descoberta notável foi a verificação de que a menor idade biológica estava diretamente relacionada ao tempo que a pessoa vinha se dedicando à prática da meditação. Wallace descobriu uma linha divisória entre os que meditavam há menos de 5 anos e os que meditavam há 5 anos ou mais. O primeiro grupo mostrou-se, em média, 5 anos mais jovem em termos biológicos, enquanto o segundo obteve uma média de 12 anos mais jovem. Um estudo complementar feito posteriormente na Inglaterra concluiu que cada ano de meditação regular diminui cerca de 1 ano no envelhecimento. Outra descoberta que impressionou a equipe de Wallace foi que os pacientes mais velhos mostraram resultados tão bons quanto as pessoas mais jovens. Um paciente típico de 60 anos, que meditava há 5 anos ou mais, tinha a fisiologia de uma pessoa de 48 anos de idade. Outro importante ponto levantado por esse notável estudo é que os pacientes não estavam procurando envelhecer mais devagar. O que faziam era apenas remover uma barreira invisível, e então as mudanças físicas desejáveis aconteciam por conta própria. Tudo indica que esse desabrochar espontâneo não seja específico das 3 variáveis medidas. Em 1986, um estudo para os seguros de saúde Blue Cross Blue Shield, feitos com base em 2.000 meditadores em Iowa, mostrou que eles eram muito mais saudáveis do que toda a população americana em 17 importantes áreas de doenças graves, tanto mentais como físicas. Por exemplo, o grupo de meditadores fora 87% menos hospitalizado do que não meditadores para doenças cardíacas e 50% menos para todos os tipos de tumores. Havia reduções igualmente impressionantes em desordens do aparelho respiratório, aparelho digestivo, depressão clínica e assim por diante. Embora o estudo tenha se limitado a um único grupo, os resultados constituem uma notícia encorajadora para alguém inclinado a seguir um programa holístico de prevenção. O quarto estado poderá desempenhar importante papel em nosso futuro. Na fonte da percepção humana jaz um nível de consciência supernormal, mas que pode se tornar normal uma vez que nos acostumemos a vivenciá-lo. Seu Turiya é o local de nascimento da mente, por que não pode ser sua residência permanente? Essa é a próxima área a ser explorada aqui, ao se investigar se a natureza é unificada não só no modelo hipotético de Einstein, mas também em nós mesmos. Esta é mais uma edição
do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.